Olá, boa tarde. Vira e mexe chegam na justiça casos que envolvem publicidade infantil. Uma cartilha do Instituto Alana, que tem como um dos parceiros o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, traz as principais informações sobre o assunto, inclusive a legislação que envolve o tema. Eu sou Rafaela Vivas e a cartilha é um dos assuntos do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal deve decidir se piso de categoria previsto em lei federal vale para servidores estaduais e municipais. Importadora terá de pagar R$300 mil por acidente com berço que causou morte de bebê. E ainda, 27 anos do Sistema Eletrônico de Votação. Em quase 3 décadas de voto informatizado, nenhuma fraude foi comprovada. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se os estados e os municípios são obrigados a observar na contratação de servidores públicos o piso salarial da categoria profissional estabelecido por lei federal. O assunto, que chegou à Suprema Corte em um recurso extraordinário, teve a repercussão geral reconhecida em plenário virtual. No caso, a Justiça Federal de Pernambuco, ao julgar a ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia, determinou que o município de Gravatá corrigisse o edital de seleção pública para a contratação de dentistas. Pela decisão, deveria constar nas regras do concurso o piso salarial da categoria previsto em lei federal. Posteriormente, o TRF da 5ª Região derrubou a correção, alegando que os entes federativos têm competência legislativa autônoma para fixar a remuneração do próprio pessoal. No recurso extraordinário apresentado ao STF, o Conselho Regional alega que o TRF-5, ao afastar a aplicação do piso previsto na lei federal, teria violado a competência privativa da União para legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. O ministro Edson Fachin, relator do caso, ao se manifestar pelo reconhecimento da repercussão geral do tema, analisou que a situação tem relevância jurídica, política, econômica e social. Além disso, a discussão é de interesse dos demais municípios, dos estados e do Distrito Federal por refletir na remuneração de servidores públicos estaduais e municipais. Fachin observou que há precedentes da Corte de que todos os entes federativos devem observar o piso salarial previsto em lei federal. Por outro lado, em decisão recente, a primeira turma considerou indevida a imposição do piso salarial a servidores municipais estatutários. Para o ministro, a questão ultrapassa os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da necessidade de dar estabilidade aos pronunciamentos do STF e garantir a aplicação uniforme da Constituição Federal. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou a lei do Tocantins, que reconhecia a necessidade do porte de armas de fogo para vigilantes de empresas de segurança privada. O relator ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o argumento da Procuradoria-Geral da República de que a norma invadiu competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico e legislar preventivamente sobre essa matéria. Bom, o relator lembrou ainda que o Estatuto do Desarmamento prevê que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. A conclusão do julgamento que anulou o indulto ao ex-deputado Daniel Silveira é um dos destaques do novo episódio do podcast Supremo na Semana. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora, a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Prevaleceu o entendimento de que houve desvio de finalidade no indulto concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira, porque o objetivo do então presidente da República, Jair Bolsonaro, foi proteger um aliado político.
O ex-deputado foi condenado pela corte a pena de 8 anos e 9 meses em regime fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. O podcast traz também um comentário sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a prisão preventiva de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Torres estava preso desde o dia 14 de janeiro em Brasília por suposta omissão nos atos antidemocráticos do dia 8. Ele vai ter que cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e comparecimento periódico à Justiça. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a soltura foi possível porque as diligências pendentes sobre os atos referentes ao ex-secretário já foram cumpridas. Em Mato Grosso, o Poder Judiciário inaugurou a Sala Lilás, um espaço para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A ação conjunta entre o Tribunal de Justiça e o governo do estado resultou na reforma e estruturação do local. Acompanhe na reportagem de Carlos Celestino. Localizada na unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica, a Politec, a Sala Lilás foi estruturada para prestar atendimento às mulheres e crianças vítimas de violência doméstica em Cuiabá. O novo espaço foi inaugurado pela vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Erotides Knaipe, e pela primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, além de outras autoridades que atuam na defesa dos direitos das mulheres. A mulher que é vítima de violência doméstica, ela está sobre um estresse e violação de direitos humanos. Todos nós, entidades, governo, poderes judiciário, poder executivo, poder legislativo, somos responsáveis, sim, por isso, somos responsáveis pela justiça no caso concreto. A reforma e estruturação da Sala Lilás foi realizada com recursos destinados pela 10ª Vara Criminal de Cuiabá, que investiu pouco mais de R$15 mil. Os valores são de prestações pecuniárias de casos de crimes afiançáveis. Os atendimentos no local são realizados 24 horas por equipes formadas por peritos oficiais, médicos legistas, enfermeiras e psicólogas. Elas precisam desse atendimento humanizado, de ter um espaço acolhedor. Então, é no sentido de olhar para a vítima, proteger os direitos humanos dela ser acolhida e ter um espaço com todo o conforto. É uma honra para a gente ter tantas mulheres importantes no poder, mostrando a força da mulher, trazendo essa força e demonstrando o quanto a mulher é importante, o quanto ela consegue trazer essa força para as outras mulheres também, para que elas possam vir denunciar, fazer suas denúncias, para que elas possam sentir que elas têm alguém por elas. A seguir, propaganda voltada ao público infantil. Cartilha esclarece o que é ilegal e traz informações sobre a jurisprudência em torno do assunto. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. O juiz Luiz Alberto Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, aceitou nesta segunda-feira o pedido de recuperação da Light SA, controladora do Grupo Light, que é concessionária de energia lá no Rio de Janeiro. A dívida da companhia é estimada em 11 bilhões de reais. O magistrado determinou que a Light mantenha suas obrigações operacionais, cumprindo as metas de qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sob pena de cassação da tutela concedida pela recuperação judicial. Com o avanço da tecnologia, as publicidades direcionadas às crianças estão cada vez mais comuns. Mas nem toda propaganda dirigida a esse público é permitida no Brasil. Para deixar as limitações mais claras, foi lançada uma cartilha que mostra o que é proibido e esclarece sobre as responsabilidades das empresas e dos pais. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O objetivo da cartilha é democratizar a informação a respeito da ilegalidade da publicidade infantil no Brasil.
criada pelo Instituto Alana, em parceria com a ECT Promoção da Saúde e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. A publicação é voltada para membros do Poder Judiciário, pesquisadores, defensores dos direitos da criança e da alimentação adequada e saudável. A cartilha traz ainda uma análise do tema no ordenamento jurídico brasileiro, como na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Marco Legal da Primeira Infância, Código de Defesa do Consumidor e recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E também reúne precedentes do STJ e do STF, em que reconhecem a abusividade da publicidade dirigida à infância. Outro ponto de destaque é a publicidade de alimentos ultraprocessados e o impacto na saúde das crianças. O texto reúne dados recentes sobre obesidade infantil que apontam as estratégias de marketing de produtos não saudáveis. O Ministério da Saúde estima que cerca de 340 mil crianças brasileiras entre 5 e 10 anos são obesas. Também são abordados temas como liberdade de expressão, de livre iniciativa e a constitucionalidade da proibição da publicidade dirigida às crianças, o papel do pai, da mãe e responsáveis nas decisões de consumo dos filhos e a insuficiência da autorregulação para coibir práticas de marketing abusivas. Bom, e ainda sobre o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com o advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, João Francisco de Aguiar Coelho. Acompanhe. E eu já começo perguntando, é só o Código de Defesa do Consumidor que proíbe a publicidade infantil ou não? Ou tem outras normas? Na verdade, não. O Código de Defesa do Consumidor talvez seja a principal lei que vai determinar a proibição da publicidade infantil no Brasil, mas existem uma série de outras normas que também, se lidas em conjunto, vão levar a gente à conclusão de que esse tipo de prática é abusiva, ilegal e, enfim, desrespeitosa dos direitos das crianças, né? A começar, então, pela própria Constituição Federal, que vai dizer no seu artigo 227 que a criança e o adolescente têm o direito de ser protegidos contra toda forma de exploração, e isso inclui a exploração comercial das suas vulnerabilidades, que é exatamente o que faz a publicidade infantil, né? Então, quando a gente direciona um anúncio para uma criança, né, que é um indivíduo ali que não tem condições mínimas de entender a intenção, né, daquela mensagem e de opor a ela um mínimo de resistência, de analisar ela criticamente, o que a gente tem que entender é que está havendo ali uma tentativa de explorar a vulnerabilidade dessa criança. Agora, quais são as punições, né? Que tipo de punição essas leis prevêem para as empresas que não cumprem, né? Que fazem propagandas voltadas para as crianças? Então, uma empresa que desrespeite essas leis, ela está incorrendo numa prática comercial abusiva, né? E aí, por isso, ela pode ser condenada, por exemplo, a pagar uma indenização para a coletividade pelos danos que advêm aí dessa prática, né? Que costumam afetar muitas crianças ao mesmo tempo. Então, aqui no programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, a nossa prática, uma vez que a gente constate esse tipo de publicidade abusiva, é denunciar para os órgãos competentes, né, seja ele o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que, então, sejam adotadas as sanções administrativas, né, por esse tipo de prática abusiva, por exemplo, no caso do PROCON, ou então que seja ajuizada, eventualmente, até mesmo uma ação civil pública, né, pelo Ministério Público, na qual o juiz vai ter a oportunidade ali de avaliar a abusividade dessa conduta e, então, impor uma sanção para essa empresa, né, que praticou essa conduta abusiva, para que ela repare esses danos que foram impostos à coletividade por essa prática ilícita. Agora, doutor João, qual a responsabilidade dos pais também, né? Eles têm um papel de moderadores do acesso à publicidade pelas crianças? Os pais, eles são os responsáveis por dirigir a educação das crianças, né? Então, cabe a eles também conversar com elas sobre a publicidade e dialogar com elas sobre a construção de uma cultura de consumo, né, que seja saudável, que não seja voltado a um consumismo, a um materialismo extremos. Doutor João, a gente só fala em proibição, não é isso? A publicidade infantil é proibida, mas existe alguma particularidade, alguma exceção, né, que é permitido para a criança? A publicidade, né, que é proibida no Brasil é a publicidade que dialoga diretamente com a criança, né, então que fala exatamente aquilo que a criança quer ouvir muitas vezes, né, usa de elementos ali
que vão seduzir ela para o consumo e que, assim, abusa das vulnerabilidades dela, né? Não é proibida, por outro lado, a publicidade de produtos infantis, desde que direcionada para os pais, né, que no final das contas é quem vai ter a possibilidade de exercer um juízo ali sobre aquela mensagem e decidir se vai, então, ou não comprar aquele produto para os seus filhos, né? Então, eu acho que isso é muito importante de destacar, porque isso é um argumento que a gente ouve muitas vezes do setor empresarial, né? Ah, então, se a publicidade infantil é proibida, como é que eu vou anunciar, por exemplo, brinquedos, né? Então, seria inviável, então, esse tipo de prática econômica, você colocar esse tipo de produto no mercado? E a nossa resposta para isso é não. Você pode fazer publicidade de brinquedos e de outros produtos voltados ao público infantil, desde que você direcione essa publicidade para os pais da criança e não para ela própria. Doutor João, a publicação, publicidade infantil é ilegal no Brasil. Ela é voltada para quem? Qual o público-alvo? Essa publicação ela foi pensada especialmente para o público jurídico, né? Porque ela contém muitos termos técnicos, assim, e ela vai lançar um olhar sobre a proibição da publicidade infantil a partir das normas legais que estão vigentes no Brasil, né? Então, ela é principalmente para os operadores do direito, né? Para que eles se apropriem, então, de quais que são os fundamentos jurídicos dessa proibição, mas eu acho que ela é relevante, ela pode ser lida, né, por qualquer pessoa, por pais, por mães que tenham interesse no tema e que, enfim, queiram entender um pouco melhor por que a publicidade infantil é proibida no Brasil e por que alguns argumentos, né, que são mobilizados contra essa proibição muitas vezes não fazem tanto sentido, né? Então, nessa publicação, a gente procura abordar alguns temas, né, que são muitas vezes suscitados por pessoas contrárias à proibição da publicidade infantil, para desmistificar um pouco esses argumentos e mostrar por que então, essa proibição ela é, de fato, não só benéfica, como também essencial para a proteção, inclusive, da saúde das crianças, né? Muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Obrigado, Carol, eu que agradeço. Estou à disposição por aqui, sempre que for preciso. E a seguir, 27 anos da urna eletrônica, quase 3 décadas de uso e nenhuma fraude. Os detalhes você confere em instantes, voltamos já. Uma importadora terá de pagar R$300 mil por acidente com um berço que causou a morte de um bebê. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Mais detalhes desse caso agora na reportagem com Marina Campos. Quem fabrica, produz, constrói ou importa um produto é responsável pela reparação de danos, caso ele apresente defeito de fabricação ou ainda por falta de informações sobre a utilização e os riscos. É o que garante o Código de Defesa do Consumidor, como explica o advogado Eric Avelar. Se o produto gerar dano, fica comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre o produto e o dano sofrido pelo consumidor, a empresa passa a ser obrigada a indenizar, ela é responsabilizada por todos os danos causados ao consumidor, sejam eles materiais ou morais, independente de comprovação de culpa. Em um caso que chegou ao STJ, uma empresa importadora e vendedora de berços foi condenada a pagar indenização pela morte de um bebê de 6 meses. Segundo o processo, a respiração da criança foi bloqueada após a cabeça dela ficar presa no vão entre o colchão e o forro lateral do berço, o que provocou a morte por asfixia. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a indenização por danos morais de R$100 mil para cada um dos 3 membros da família que ajuizaram a ação. Para o TJ, o manual de instruções do berço não trazia qualquer informação à época do acidente sobre o risco de asfixia do bebê no caso de uso inadequado do colchão. A empresa recorreu ao STJ e alegou, entre outras coisas, que o produto estaria dentro das regras técnicas. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que, apesar de o produto ter obtido a certificação do Inmetro, foi verificado que o modelo de berço comercializado representava risco aos usuários, especialmente em razão das informações insuficientes que acompanhavam o produto, o que levou o fabricante a fazer um recall dos berços, aumentando a segurança
segurança para evitar novos acidentes. Dessa forma, o colegiado reconheceu a responsabilidade civil da empresa conforme o Código de Defesa do Consumidor, caracterizada pela falha no dever de informar o comprador quanto à utilização adequada do produto. Em Alagoas, representantes dos 3 poderes se reuniram para discutir a implantação de políticas públicas para assegurar o tratamento de crianças com autismo. Acompanhe na reportagem de André Risco. A audiência pública reuniu representantes do Executivo Estadual e Municipal, Assembleia Legislativa, as juízas Soraya Maranhão e Fátima Pirauá, além do desembargador Tutimé Zairan. Durante o encontro foi discutida uma ação civil pública que trata sobre quais soluções devem ser adotadas para que os autistas possam ser atendidos de forma mais rápida e eficiente. Segundo a juíza Fátima Pirauá, titular da Vara da Infância da capital, a ideia é envolver todos em busca de uma solução conjunta que evite a judicialização e o bloqueio das verbas públicas. Isso é muito oneroso para o Estado e para o município. A gente sabe que a verba pública ela é de todos. E se ela está atendendo, tudo bem, é direito e a gente tem que fazer, mas ela está atendendo a um paciente, a outro, mas e o restante? E os outros pacientes que sequer buscam o judiciário? Como é que eles estão? Então, é importante que isso seja efetivado, uma política pública contínua, sem interrupção, política de Estado e não de governo, para que a gente tenha realmente esse direito garantido, que é o direito à saúde. Segundo o desembargador Tutimé Zairan, este primeiro encontro, que serviu para ouvir as partes envolvidas, representou um grande avanço na busca pelas soluções. O diálogo foi muito produtivo, não é? E que é melhor, né? Apontou-se caminhos, não é? E alternativas e saídas, não é? Para que a gente possa, enfim, tratar melhor essas pessoas. Nós vamos ter várias reuniões para que os compromissos assumidos hoje possam efetivamente ser monitorados quanto ao seu cumprimento. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou da inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A ministra também recebeu a medalha Moisés Viana, a mais alta honraria da Justiça Eleitoral, destinada a personalidades que tenham se dedicado nessa jurisdição. O presidente do TRE gaúcho, desembargador Francisco José Moeste, destacou a trajetória exemplar de Rosa Weber na luta contra a precarização das relações de trabalho e a atuação à frente do TSE durante as eleições de 2018, período em que impulsionou o cadastramento biométrico nacional. E há 27 anos, o Brasil inaugurava o Sistema Eletrônico de Votação, que se tornaria referência mundial. Você confere agora com a repórter Mariana Fabre a história da nossa urna eletrônica. Imagens que parecem de outra era. Há menos de 30 anos, era assim que brasileiras e brasileiros elegiam seus representantes políticos. Para votar, era preciso preencher cédulas com os nomes dos escolhidos para cada cargo. E a apuração e totalização dos votos podia demorar dias ou semanas. Tudo isso começou a mudar em 1996 com o surgimento da urna eletrônica. De lá para cá, já são 13 modelos que vêm sendo aprimorados ao longo dos anos para acompanhar a evolução tecnológica e, assim, garantir eleições cada vez mais seguras, acessíveis, auditáveis e transparentes. As inovações na urna eletrônica envolvem desde questões de software, como a inclusão de assinaturas digitais, até características físicas do equipamento, como melhorias no teclado e na durabilidade da bateria. Ela sendo construída principalmente para evitar fraude, né, a gente precisa sempre estar evoluindo, sempre evoluir esse equipamento para que ele possa estar sempre à frente de qualquer tipo de ataque, né? Em 2009, nós fizemos uma grande evolução no hardware da urna eletrônica, colocando
dispositivos criptográficos que fazem com que ela somente execute softwares autenticados pela Justiça Eleitoral, autênticos, portanto. Então, isso diferencia a urna eletrônica brasileira de todas as outras do mundo. Outra prioridade no processo de melhoria da urna é proporcionar conforto ao eleitorado e garantir que o equipamento funcione em qualquer lugar do país. Para isso, elas são submetidas a testes de choque térmico, passando pelo menos 800 horas ligadas em uma câmara, onde a temperatura oscila de menos 20 até 70 graus Celsius. O princípio que a gente utiliza não é adaptar o meio em que ela vai ser empregado à urna eletrônica. Nós adaptamos a urna eletrônica ao meio. Então ela é pronta para praticamente qualquer situação. A mesma urna eletrônica é usada tanto numa aldeia indígena quanto no centro de São Paulo. O processo de atualização não para. Afinal, é preciso se antecipar a todos os cenários possíveis. Em seu modelo mais moderno, a urna eletrônica trouxe novos recursos de acessibilidade, como a apresentação de intérprete de Libras na tela. Você está votando para deputado federal. Ao longo desses 27 anos, a urna eletrônica já passou por uma série de procedimentos de auditoria que comprovaram a segurança da tecnologia. Em quase 3 décadas de voto informatizado, nenhuma fraude foi comprovada. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.